Bom dia. Hoje nossa reflexão, ela está centrada numa declaração em que Deus falou através da pessoa de João Batista. Ele anunciou a missão de João Batista. E quando chegou verdadeiramente a época e o tempo em que João Batista esteve na terra, assim foi falado mais uma vez qual era a missão de João Batista. João Batista era primo de Jesus, portanto, ele viveu no tempo de Jesus. E a missão dele era preparar o caminho, era anunciar o caminho. E nesse tempo que a gente vive de Natal, a gente também anuncia a chegada do Messias, o tempo do Natal, o significado dele, né? A graça de Deus sobre a nossa vida salvadora. E João Batista fez isso enquanto ia chegando, iniciando o tempo do ministério de Jesus. E nós hoje também somos aqueles que anunciam a palavra de Jesus. Mas eu queria focar aqui um detalhe importante. Como é que nós devemos anunciar a palavra de Deus? Para isso, eu gostaria de ler com você Lucas 3, versículo 4. Conforme está escrito no livro das profecias do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Quando João Batista começasse a anunciar, não seria um feito pequeno, não seria um feito insignificante só para aquela época. A Bíblia diz que o que ele faria marcaria épocas. E o que ele faria teria significado, teria registro para toda a humanidade. Toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Nós sabemos que toda a humanidade não viveu apenas naquele tempo, mas era um espaço de tempo, era uma localização em que algumas pessoas estavam ali no momento em que Jesus também estava, assim como João Batista, outras pessoas. Como o feito que ele anunciava, como a vinda do Messias, a vinda de Jesus, poderia atravessar tempos, poderia atravessar épocas. Só se fosse pelo significado, só se fosse pelo coração, só se fosse por convicções. E é isso que hoje a gente anuncia. A gente tem essa convicção do Deus vivo que cuidou e cuida de toda a humanidade, que traz a salvação de Deus, que é Jesus. Então, esse texto, ele também está lá escrito no livro de Isaías. Essa é uma profecia, anúncio que ele repete, como eu disse, lá no livro de Isaías 40, do verso 3 ao verso 5. E lá no verso 5, ele diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor diz. Quando Deus diz alguma coisa, pode ter certeza, vai acontecer. E não foi diferente. Cerca de 750 anos depois de Jesus, olha aí, acontecia isso. A glória do Senhor se manifestava e toda a humanidade veria a glória de Deus. O mundo só vê a glória de Deus, o brilho de Jesus, se verdadeiramente ele estiver na minha vida e na sua vida. Se verdadeiramente ele se manifestar em nós. Então, como é que a gente pode encontrar esse brilho vivo? Como é que a gente pode dizer que Deus vive está e que isso é uma realidade na nossa vida? O Salmo 105, 3 e 4 diz assim: glorie-se no Senhor o seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscam o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Olha que interessante. O salmista estava alegre, falava da sua relação com Deus, muitos anos antes, mas ele já dizia que nós deveríamos nos alegrar em buscar a presença do Senhor continuamente, mas também o seu poder. Se Jesus está vivo,
se ele se manifesta, se ele está presente, se ele marca a sua presença, se ele faz diferença, então também o seu poder será visto. Essa é a relação de João Batista com Jesus. Essa é a relação que eu e você precisamos ter com a palavra de Deus, com a vida de Jesus Cristo na nossa vida. O brilho de Jesus, a glória de Jesus, ele fará diferença se conseguirmos enxergar esse poder em ação. Mas que poder é esse? O poder transformador. Jesus disse muito bem o que ele veio fazer. Ele veio curar, ele veio libertar, ele veio transformar, mas João Batista anuncia com precisão, de uma forma até mais genérica e simbólica, porque ele é poético, ele está usando a profecia. Ele diz que todos os vales serão aterrados, que os montes e colinas serão nivelados, e os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares aplanadas. Essa metáfora fala de homens, dos corações dos homens. Diz que vales, ou seja, aquilo que é profundo, será aterrado, ou seja, não terá tão profundo e inacessível. Montes e colinas fala de coisas altas, de arrogâncias. E ele diz: eles serão nivelados, eles abaixarão. E os caminhos tortuosos serão retificados, ou seja, não ficarão tortuosos, serão retilíneos e serão aplainados, ou seja, todas essas irregularidades seriam corrigidas. Como Jesus pode corrigir corações altivos, corações tão profundos, tão pessimistas, corações tão tortuosos? E olha que hoje não falta isso. É só a gente olhar os noticiários que nós vamos ver a tortuosidade do coração dos homens, né? A crueldade, inclusive. Como Jesus faria isso? Pelo seu poder. O poder transformador de Jesus faz a diferença. E ele começa no coração de quem experimenta. Ele começa no coração daquele que deseja a luz de Cristo para si, que deseja ser movido. O interessante é que ele está movendo vales, montes, caminhos, tudo isso é moldável. Tudo isso a gente sabe que a engenharia destrói, constrói, refaz, é moldável. Mas é moldável por quem? Pelas mãos dos homens ou pela mão de Deus? Nós sabemos que o sistema penitenciário, o sistema educativo, ele gera alguma influência sobre a vida das pessoas. Mas será que ele é capaz de mover o interior das pessoas? Será que ele é capaz de mover a índole? Ele propõe o melhor, mas coração do homem, já dizia o poeta, é terra que ninguém entra. Mas a mão de Jesus entra nessa terra. E ela entra, não é filosoficamente, uma convicção apenas de consciência. Ela entra tocando no espírito. Diz aqui, e nós já lemos, o livro de Salmos, ela entra com poder. Quem deseja buscar e encontrar a misericórdia de Jesus, quem deseja, quem permite que Jesus aplane a sua profundidade, o seu pessimismo, quem deseja que Jesus ajuste, nivele a sua arrogância, quem deseja que Jesus retifique e se arrependa, percebendo que o seu coração é tortuoso, esse verá a transformação. Então, para se relacionar com Deus, para anunciar Jesus e para viver o que Jesus diz, é preciso ter um coração arrependido. Saber bem que quem vai moldar, quem vai ajustar é Jesus, é essa luz do mundo, esse poder transformador, criador do mundo. Ele é capaz de tornar aquilo que nós não temos chance, não enxergamos, de uma forma diferente. E ele não vai fazer isso apenas nessa terra. Ele vai fazer a partir dessa terra e ele vai até a eternidade. Então, a profundidade e a consistência do que Jesus faz, daquilo que é anunciado por João Batista sobre a pessoa de Jesus, ela é transformadora. Ela está hoje à minha disposição, ela está à sua disposição,
E nós estamos diante aí de um ano novo, né? Nós estamos aí diante de desafios novos, nós estamos todos os dias diante de vontade de reiniciar. Esse é um assunto muito conhecido, principalmente quando falamos de ano novo, de reinício, falamos de novas perspectivas. Mas novas perspectivas, se não começamos com o coração rendido a Jesus, com o coração deixando Deus aplainar, ajustar, nivelar, o ano não será nivelado, ajustado, aplainado. E quem trilhará conosco nesse caminho? A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Para tomar esse caminho, precisa tomar o caminho do arrependimento. Precisa ser pecador, precisa reconhecer: eu preciso de Jesus. Quem precisa de Jesus, encontra Jesus. Quem precisa do Messias anunciado, encontrará o seu poder transformador. E Jesus sempre foi discreto, mas nem por isso deixou de ter poder. Então, Jesus atravessou a história até chegar o dia da sua crucificação. Eu e você também podemos atravessar e usufruir de tudo que existe, apesar do mundo em que estamos vivendo. Mas o poder transformador de Jesus está à nossa disposição hoje, aqui e agora. E eu quero orar com você. Quero orar com você para que você seja essa pessoa que anuncie corretamente as manifestações, a presença de Deus, mas apresente também o poder de Deus, a começar pela sua vida. Não pela disposição de um ano novo, mas pela disposição de arrepender-se, de encontrar e de solicitar a misericórdia do amor de Deus, de ser religado com Deus através da pessoa de Jesus e de pedir que esse poder transformador, esse poder que muda as circunstâncias, que muda o seu interior e que te leva em mudanças até a eternidade. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, porque através de Jesus conhecemos o teu poder. Conhecemos, Senhor, que tudo que foi anunciado foi cumprido. Jesus veio à Terra. E hoje ele não é um Jesus histórico. Ele não é um Jesus lendário. Hoje ele se manifesta e tem poder. Conhecemos o teu poder na Terra através dos feitos de Jesus. E hoje nosso coração se abre. Nosso coração se abre em arrependimento. Te pedimos perdão por tudo aquilo que temos praticado, individualmente, coletivamente. Te pedimos que o Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que precisa de arrependimento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha manifestar na nossa vida um caminho novo, e é o seu caminho, o caminho de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade e a vida. Que a nossa vida seja assim, moldado, aplanado, transformado pelo poder e a manifestação. Que conheçamos não só o seu nome e o seu feito, mas que nos deixemos moldar e nos deixemos, Senhor, ali com Jesus Cristo, ser transformados. Por isso, Senhor, gera no nosso coração arrependimento naquilo que é preciso ter, para que possamos ver as transformações, não só de um dia novo, de um ano novo, mas até a eternidade, sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, anunciadores da vivacidade de Jesus na nossa vida, da transformação de Jesus na nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.